na vida de outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que isso começa em nós. Atos capítulo 5, verso 42. Eu quero mostrar para vocês hoje, nessa manhã, o caminho para que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida abundante, uma vida próspera de todas as formas. Na nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso financeiro, no ministério. Porque o chamado de Deus é para sermos abençoados em todas as áreas. Deus não chamou para você viver enfermo. Não é o que Deus tem para você. Deus não chamou para você viver uma vida infeliz. Não é o que Deus tem para você. Deus não te chamou para ser alguém frustrado e fracassado financeiramente. Não é o que Deus tem para você. Deus não te chamou também para ser alguém frustrado e fracassado ministerialmente. Não é o que Deus tem para você. Agora é importante termos ciência ou revelação no nosso espírito de qual que é o caminho para que eu tenha uma vida abençoada, bem-sucedida em tudo. O texto diz que no começo da igreja ali em Atos, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Sabe o que significa? A igreja nunca cresceu tanto como no seu início. Eram 120. Em uma pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Em poucos dias eram mais de 5.000. Em uma semana, uma igreja que era 120 pessoas, passou para mais de 5.000 pessoas. Então nós temos que olhar para o estilo de vida dessas pessoas e aprender com elas. Você vê Pedro indo até o templo, e um paralítico pedindo esmola, ele olhou para o paralítico e disse: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Milagres aconteciam de forma extraordinária, mais e mais pessoas eram agregadas. Agora, é importante a gente entender que eles tinham um estilo de vida. O texto diz que todos os dias, no templo e de casa em casa. Sabe por que nós somos uma igreja em célula? Porque nós entendemos que quando nós reunimos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Quando nós cultuamos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Sabe por que, irmãos? Muitas vezes a gente vive uma vida frustrada e a gente não alcança aquilo que arde, que queima no nosso coração, porque nós tiramos um dia da semana, o domingo, para cultuar o Senhor. A gente acha que é suficiente. Às vezes nem domingo. Às vezes tem irmão que vem no domingo, falha 2, 3, falha um, vai no outro. E nós queremos que os céus se abram sobre nós. Eu quero dizer para você que isso não tem a ver com salvação. Se você crê em Jesus, me diz que todo aquele que nele crê é salvo, amém? Mas eu estou falando de você, para você ter uma vida abundante. Eu estou falando para a sua vida de fato ser uma vida relevante, para que aonde a gente pisar os pés, colocar as mãos, de fato a presença de Deus ali se manifeste e a vida daquelas pessoas seja transformada, não só a minha. O texto diz que eles reuniam todos os dias. Quando não reunia no templo, reunia nas casas. Eu quero dizer para você que você tem que ter prazer, alegria de reunir como igreja. Talvez você tenha andado tão ocupado com o seu trabalho, com a sua família, com as suas coisas, com as coisas dessa vida, e tenha esquecido do mais importante. Sabe por quê? Tudo é importante. Seu trabalho é importante, sua família é importante, são coisas importantíssimas. Mas nada é mais importante do que a presença de Deus na sua vida, do que a presença de Deus na sua casa, do que a presença de Deus no seu trabalho. Sabe o que sustenta o seu trabalho? É as mãos de Deus. Sabe o que sustenta a tua família? É as mãos de Deus. Sabe o que sustenta a sua vida? As mãos de Deus. Então, eu gostaria nessa manhã que você tivesse essa revelação no Espírito, da importância de você estar todos os dias aos pés do Senhor. Geralmente, quando alguém se converte, a família reclama, né? Mas está todo dia dentro da igreja. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. Talvez você é alguém que tem pensado assim: não precisa de estudo, terça, quarta, domingo. Não, a Bíblia fala que não é só 3 vezes na semana. A gente não reúne aqui só na segunda para fazer uma maturidade, na terça para fazer os de líderes, na quarta para fazer uma célula e no domingo o culto. O texto diz que eles reuniam todos os dias, no prédio da igreja, no templo e de casa em casa. Eu quero dizer para você que assim como você precisa beber água, comer todos os dias,
você precisa se alimentar de Deus todos os dias. Então eu quero dizer para você que uma chave importante para que você tenha uma vida abençoada, você seja alguém cheio do Espírito Santo, valorize, irmãos, o congregar. Talvez você está aqui há tanto tempo, nunca participou de uma célula, não faça isso. Procure, ore, Senhor, eu não consigo ir numa célula, eu quero uma célula na minha casa. Começa a orar assim, eu quero uma célula na minha casa, eu não consigo, tenho que trabalhar demais. Ore para que o Senhor te dê um tempo vago, para no dia da sua célula você estar ali participando. Chegar no domingo, você não está esgotado, sem energia para ir no culto. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, a unção do Espírito Santo, ela vem quando nós reunimos. Todo domingo eu estou aqui ministrando. Você acha que eu estou aqui todo domingo empolgado, encorajado? Eu venho todo dia com entusiasmo. Não. Mas eu nunca saí daqui, depois de ministrar, do mesmo jeito que eu entrei. Porque quando a gente entra para congregar, pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus nos fortalece e a gente sai fortalecido. A questão não é como você chega, a questão é como você sai. Todas as vezes que você para reunir, para congregar, isso acontece com você. Então você precisa entender que para você vir, às vezes haverá um esforço, haverá um sacrifício, mas eu quero dizer para você que ele será recompensado. Você vai ser fortalecido. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela limpa. E se a palavra de Deus me limpa, ele tira os fardos, tira tudo aquilo que está me deixando mal, triste, abatido, desanimado, e eu saio daqui cheio de vida, cheio de energia, cheio de esperança, de expectativa. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Somente a palavra de Deus, a presença de Deus tem esse poder. É por isso que nós reunimos, para a fé ser gerada no nosso coração, para a gente ser limpo de todos os dardos inflamados do maligno, talvez das palavras malditas que você recebeu de alguém, talvez de uma situação contrária que aconteceu na sua família, desentendimentos. Quando você vem para a presença de Deus, a palavra de Deus te limpa, e você se fortalece novamente. Amém? Então eu quero dizer para você que você precisa, se você quer que as portas se abram, se você quer, é uma das portas abertas. Se você quer que as portas se abram, congregue mais. Valorize o cultuar, valorize o congregar, valorize o participar de uma célula. Lembra disso, você precisa estar nos pés do Senhor todos os dias. E esse ano nós estabelecemos um alvo de batizar pelo menos 100 pessoas. E eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, como que nós vamos batizar 100 pessoas? Que estratégia o Senhor vai nos dar para levarmos 100 pessoas ao batismo? Aí eu calculei o número de encontros que a gente tinha, durante o ano. Peguei a média dos primeiros do ano. Falei, não vai ser suficiente. Ou a gente faz mais encontro, ou a gente alcança mais pessoas no encontro. Senão a gente não vai conseguir batizar essas 100 pessoas. Ok? Reuni os líderes, conversei com eles. Vamos ter agora em junho mais um encontro, amém? De adultos e jovens agora, jovens e adultos misturados. Nós fizemos o de jovens, depois o de adultos, fizemos agora recentemente o de criança. Agora em junho, para fechar o primeiro semestre, nós faremos mais um de adultos e crianças. Só que o Espírito Santo, depois disso, falou comigo: você está esquecendo de uma coisa muito importante, que não adianta nada vocês trabalharem, não adianta nada vocês se sacrificarem se vocês não entenderem. Quem faz a obra sou eu, não é vocês. Ele disse: vocês precisam orar mais, vocês precisam ser mais cheios do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, é como alguém que gastou muito tempo afiando o machado. Não é isso que Eclesiastes diz? Quem afia o machado, quem gasta tempo afiando o machado, demora menos tempo para derrubar a árvore. Você precisa de menos machadada. Então, quanto mais a gente faz a obra de Deus, ou qualquer coisa com a força do nosso braço, menos resultado a gente tem, mais cansado a gente fica. Mas quando a gente gasta tempo em oração, se enchendo de Deus, uma palavra que sai da nossa boca transforma a vida das pessoas. Uma atitude, um esforço meu, tem um resultado muito maior. Por isso que Deus disse que um ano para Ele é como 1000 dias, um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, às vezes, um tempo que a gente gasta na presença de Deus, a gente tem aquela sensação que a gente está perdendo tempo.
eu cultuar, eu parar para ir na célula, tem tanta coisa para fazer. Quero dizer para você que você está escolhendo a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? Marta estava ocupada, lavando louça, fazendo comida, aquelas coisas. Maria parou tudo. Quando Jesus chegou na casa, assentou-se aos pés de Jesus, começou a ouvi-lo. E Marta, fazendo as coisas, ficou incomodada. Mas Maria não vai fazer nada, com tanta coisa para fazer. E Marta foi ali e questionou Jesus: Jesus, você vai mandar Maria me ajudar? Eu estou com tanto serviço, eu estou fazendo tanta coisa, eu ando tão ocupado. Sabe o que aconteceu? Jesus disse assim para Marta: Marta, Marta, você anda ocupado com tantas coisas, mas você esqueceu do mais importante. E Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés. Eu quero dizer para você que orar, eu quero dizer para você que cultuar não é perder tempo. Você está afiando o machado, você está se enchendo do Espírito Santo, e depois do esforço mínimo que você faz, você tem um resultado grandioso. Talvez você tenha trabalhado tanto, tenha se esforçado tanto, e você não tem visto o resultado do seu trabalho. Você tem sacrificado tanto, mas você olha para trás: cadê o resultado do meu trabalho? Quero dizer para você que você precisa orar. Você precisa se encher do Espírito Santo, porque Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar direção, e tudo que você fazer vai ser com muito resultado. Como o ditado mato-grossense: cada enxadãozada que você vai dar, vai sair 3, 4 minhocas. Não vai ser uma só, vai ter que dar 10 enxadãozadas para achar alguma minhoca para você pescar. Não, vai ser certeira. O Espírito Santo vai te direcionar. Você vai fazer pouco e vai ter muitos frutos, muito resultado. E eu quero desafiar você nesses dias a ser alguém que ora mais, alguém que estuda mais a palavra. E nós estamos com um prédio aberto aqui todos os dias, das 6 às 7 da noite, das 18 às 19. O Mateus vai ficar responsável por esse horário, mas eu vou abrir um outro horário, de manhã, das 5h30 às 6h30. Se nesse intervalo você puder orar, você vai sair da sua casa e vai orar, antes de você começar o trabalho. Pastor, não consigo nesse horário. Passa depois que você sair do trabalho. Você vai orar pela sua noite e vai orar pelo dia seguinte. Se você veio aqui de manhã, você vai orar pelo dia seguinte e pela sua noite. Porque eu sei que é difícil você orar em casa. Não é fácil você orar em casa. É uma batalha. Então nós estamos oferecendo para você a oportunidade. Por isso que é importante sair na célula. Um lugar vai ter oração. Então eu vou conversar com os líderes depois, ainda não falei isso com eles, mas eu quero a célula, um ambiente com mais oração. Então a partir de agora, as nossas células vai ter um momento especial de oração nas células. No meio do louvor aqui, nós vamos ter momentos a partir de agora também, Donald, de louvor, de oração no meio do louvor. Porque o Espírito Santo tem nos chamado nesses dias para orar mais. Nós vamos formar agora uma nova turma de pessoas, de diáconos, que serão os nossos intercessores. Nós vamos formar, vamos treinar, vamos ver se quinta-feira nesse feriado agora a gente treina essas pessoas, se for possível, se não no sábado, mas nós vamos treinar novas pessoas para serem diáconos, e eles serem também os intercessores do culto. Vai ter pessoas aqui orando, vai ser a nossa equipe de intercessão, e automaticamente a equipe também de recepção, para que nós possamos fazer de todo o ambiente nosso cheio de oração. Você vai chegar lá no seu trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é orar: Senhor, abençoa esse ambiente. Toda confusão, toda intriga, todo mal-estar aqui remove. Eu quero ter alegria de estar no meu trabalho. Eu quero ter prazer de levantar de manhã e ir para o meu ambiente de trabalho. Você não pode, meu irmão, ir para o seu ambiente de trabalho a partir ai meu Deus, mais um dia. Não, tem que repreender. Não sei se você sabe, mas você passa 70% do seu tempo no trabalho. 70% do seu tempo você passa no seu trabalho. Se o seu ambiente de trabalho não é um ambiente agradável, você está vivendo o inferno. Quero dizer para você que não é isso que Deus tem para você. Você vai orar e falar: Senhor, tira isso de mim. Tudo que está roubando a minha paz naquele trabalho, tira. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero trabalhar com alegria, com entusiasmo. Eu quero levantar de manhã com entusiasmo para trabalhar e entender que esse trabalho é um presente de Deus para me dar o sustento. Mas você vai se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e vai orar. Sabe por quê? É através da oração que Deus faz as coisas. Então eu quero que você entenda que você terá um pouco mais de oportunidade para você orar, sair da sua casa e vir aqui no prédio da igreja, de você ir participar de uma célula. Mas eu quero que você também, talvez você fale: pastor, eu não consigo fazer isso todos os dias. Talvez por uma questão de trabalho, saúde, de locomoção. Ok, mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu retomei lá hoje, comecei hoje. Todos os dias eu vou lançar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, um versículo. Facebook, Instagram, tudo, um versículo. No WhatsApp eu vou enviar o áudio também. Mas nós vamos
fazer o seguinte, isso é uma direção do Espírito, falo isso, se você colocar em prática, eu te garanto, que tudo que você tem almejado esse ano, você vai alcançar se você colocar em prática. Você vai pegar esse versículo, presta atenção nisso, muito importante, todos os dias, eu vou colocar um versículo, apenas um versículo, mas você tem uma missão, diga assim, eu tenho uma missão, você vai decorar ele, você vai ficar o dia todo meditando nele, o que você lembrou, você vai olhar no celular, vai ler, se tiver opção você escreve ele, mas a hora que você lembrar durante o dia, o máximo de vezes que você puder, você vai ler aquele versículo, você vai lembrar, para chegar de tarde ele está memorizado, decorado na sua mente, gravado no teu espírito, todos os dias vai ter um versículo novo, você tem o dia todo para você refletir nele, absorvê-lo, memorizá-lo, decorá-lo, amém? Então talvez você não consegue estar aqui todos os dias orando, talvez você não consegue estar numa célula, não consegue estar no culto o tempo todo, mas quem aqui olha no celular todo dia? Todo dia você pega o seu celular, sim ou não? Isso eu tenho certeza que você faz. Então você vai fazer o seguinte, talvez você olhar no celular, não importa o que você vai fazer, você vai lá dar uma olhadinha, o grupo da igreja é um grupo fechado, ninguém fica comentando nada, vai estar só devocional lá, então você vai pegar aquele versículo e vai memorizá-lo. Eu falo isso sem nenhum medo de errar, você vai fazer isso para você se encher do Espírito Santo, mas se você está buscando alguma coisa, você vai pedir, você vai fazer com um objetivo, eu quero ser curado de uma enfermidade, eu quero que o Senhor muda, ou talvez algum pecado que você quer vencer, você vai dizer, Senhor, eu não quero mais que esse pecado me domine, você vai fazer isso, você vai fazer com um objetivo específico, mas eu quero dizer para você que todas as áreas da sua vida vai ser abençoado, amém? Mas você vai fazer com algo específico, tem algo que você quer alcançar? Deixa eu perguntar aqui, tem algo que esse ano, que agora você quer muito alcançar? Você precisa de algo que Deus faça hoje na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver, eu preciso que Deus faça algo na minha vida, eu estou buscando algo. Então se você tem, você vai fazer com esse objetivo principal, com ele em mente, mas eu quero dizer para você que nesse processo, você vai ser cheio do Espírito Santo, e todas as suas áreas vai ser atendida, e você vai ver como você vai começar a dar frutos, muitos frutos, amém? Então, é isso que eu quero que você faça, todos os dias, né? Se você puder, você vai parar, vai orar, 1 minuto, 30 segundos, não importa a quantidade de tempo, mas todos os dias você vai memorizar esse versículo, e vai se alimentar de Deus, porque é assim que a sua vida é mudada e é transformada. Atos capítulo 1, verso 14, eu quero ler algum texto aqui que fala de oração, só para que você entenda a importância da oração, o quão necessário é orar. O texto diz que todos eles se dedicavam, que está falando dos 120 ainda, todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então antes do Espírito Santo ser derramado, antes de acontecer todo esse avivamento, o texto diz que eles oravam de forma unânime, dedicados à oração, ou seja, todos os dias eles estavam ali orando. Mas é muito importante você entender que tudo que Deus faz aqui nessa terra, irmãos, todo bem que você olhar para essa terra, é porque tem alguém orando. Mateus capítulo 5, verso 44 e verso 45, Jesus nos ensina uma coisa importante. Ele diz, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Por que nós devemos fazer isso? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe por que a gente deve orar por todas as pessoas, inclusive por aquelas que nos fazem o mal? Porque quando nós fazemos isso, o texto diz que a bênção de Deus vem sobre nós, porque os injustos são abençoados por causa da nossa oração. Quando fala justo aqui, não é aquele que não tem pecado, é aquele justificado por Cristo. Eu quero dizer para você que todo bem que há no mundo, segundo Jesus, acontece porque tem alguém orando. Sabe por que esse mundo ainda não foi dissipado, não foi destruído? Porque tem pessoas clamando ao Senhor Jesus aqui, dizendo, Senhor, ainda não, espere eles se converterem. Quer dizer que é por sua causa, você que é filho de Deus, que Deus tem poupado esse mundo. Então tudo o que há de bom nesse mundo, é porque alguém tem orado,
Então eu quero dizer para você que quando nós oramos, a bênção de Deus vem sobre nós. Às vezes Deus faz uma pessoa muito má prosperar, para que através daquela prosperidade outras pessoas também sejam abençoadas. Então nós precisamos entender que a oração, ela tem que ser direcionada a todos, porque Deus, Ele abençoa todos, por causa de alguém que se levanta e ora. A Bíblia fala que o marido crente santifica a mulher incrédula, que a mulher crente santifica o marido incrédulo, e os filhos são abençoados. Crentes, ele está falando que crê em Jesus, não é simplesmente ser um crente religioso nominal, mas alguém que tem fé no Senhor Jesus, amém? Então eu quero dizer para você que quando você ora, você está pedindo para que a bênção de Deus venha sobre você. Então é importante você orar, porque tudo que Deus faz, Ele faz em resposta à oração. Tudo que você precisa orar. Eu quero muito isso. Você tem orado? Se nós não temos orado, eu quero dizer para você que Deus não vai fazer. Tudo que Deus faz é aquilo que nós pedimos, é aquilo que nós oramos, é aquilo que nós suplicamos, como diz em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Porque tudo que Deus faz é uma resposta à oração. Diga assim: tudo que Deus faz é uma resposta à oração. Então se eu não oro, como que Deus vai fazer? Não tem como. Então se eu quero que Deus faça algo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, eu preciso orar. Eu preciso pedir. Aí você fala uma coisa tão simples, orar, não parece? Uma coisa tão simples. É só você parar e falar com Deus, conversar com Deus, pedir as coisas para Ele. É pedir, orar e pedir. Às vezes você agradece aqui, ali, mas oração é pedir. Não parece tão simples. Agora tenta fazer. Vê se você consegue. Isso não é difícil. Então orar é simples, mas é muito difícil. Sabe por quê? Porque é uma batalha. É uma batalha espiritual. Você pode ler a Bíblia, você pode cultuar. Vai ter um ataque do inimigo contra você, mas quando você para orar, eu quero dizer para você que o inferno inteiro se lança contra você para que você não ore. Porque é na oração que o Senhor Jesus te abençoa. É na oração que as portas se abrem. Êxodo capítulo 17, verso 11 e 12, fala sobre isso. O texto diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas aqui em oração, os israelitas venciam a batalha. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Os amalequitas aqui representam os demônios. O povo de Deus, você que é filho dele. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Sabe o que significa? Que a verdadeira guerra que nós travamos é na oração. A verdadeira batalha do inimigo é para você não orar. Toda a energia que o inimigo canaliza contra você, presta atenção nisso, toda a energia que o inimigo canaliza contra você é para você não orar. Porque quando você ora, os céus se abrem. Quando você ora, o milagre acontece. Quando você ora, Deus concede o que você pede. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não pedimos. Porque se pedimos e permanecermos pedimos e não desistirmos, Ele nos dará. Porque às vezes vai cansar, né? Com a mão de Moisés. Eu já tenho orado tanto, eu pedi e Deus não me dá nada. Pastor, estou orando há tanto tempo. Permaneça. Não se canse, porque é uma promessa. Se você pedir, Ele lhe dará. Agora, vai chegar um momento da sua vida que você vai cansar. É aí que você precisa de ajuda. Por isso que é importante você estar numa célula. Por isso que é importante você ter alguém que caminha com você. Por hora que você estiver abatido, desanimado, Ele te encoraja. Não estou com vontade de ir na igreja hoje não. Eu falo, não, você vai. Eu passo aí e te busco. Talvez você vai começar um propósito de oração. Talvez você comece a estar empolgado. Daqui a pouco começa a cansar, é normal, porque é uma batalha espiritual muito grande. Mas você tem alguém do teu lado que te encoraja, Ele vai te pegar pela mão e vai dizer, não, nós vamos orar. Então eu quero dizer para você, nunca queira caminhar com Deus sozinho, você não consegue. Esse texto nos ensina que a oração e a vida com Deus, ela é para ser feita em parceria, amém? Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou presente. Então entenda o valor de você caminhar com pessoas do seu lado. Que essa vitória você não alcança sozinho. Você nunca vai conseguir ser um homem de oração, uma mulher de oração,
sozinho. Você nunca vai ser uma pessoa cheia de Deus, cheio do Espírito Santo, sozinho. Nada, irmãos, nessa vida, seja espiritual ou não, é alcançado sozinho. Já parou para pensar que, para essa roupa que você veste, quantas mãos trabalharam? Quantas pessoas foram envolvidas nesse processo para chegar até você? Você fala, não, pastor, eu paguei com o meu dinheiro. Você pode até ter pagado com o seu dinheiro, mas você sabe quantas pessoas foram envolvidas nesse processo para que você hoje esteja desfrutando dessa bênção, desse favor? Talvez centenas de pessoas, dezenas de pessoas, não sei, que passaram desde a plantação do algodão, até a sua colheita, até a fábrica, depois o vendedor, até chegar em você. Isso nos ensina que nada nessa vida nós alcançamos, nós desfrutamos sozinhos. Então caminha perto de alguém, não caminha sozinho, não queira caminhar sozinho. Você não vai ter força, vai chegar uma hora que você vai cansar. Você pode até começar bem, mas vai chegar uma hora que você vai perder as forças. Então saiba que oração, a vida com Deus, é para ser feita em comunidade. As células é o melhor lugar de você fazer isso. Ali você cria vínculo, ali você cria pessoas que vai te ajudar nesse processo. Mas talvez você fale assim, pastor, por que orar? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, eu não vou pedir para levantar, que eu tenho certeza disso. Tem algum pecado que precisa vencer, sim ou não? Falou meio tímido, mas eu sei que tem. Pastor também tem. Você acha que o pastor não peca? Todos nós temos alguma fraqueza que precisamos romper. Sabe como que nós vencemos isso? Hebreus capítulo 5, verso 7. O autor de Hebreus diz sobre Jesus o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz, com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse texto tem uma verdade sobrenatural aqui. Talvez você nunca parou para prestar atenção. O texto diz que Jesus ofereceu orações. Sabe o que é orar? Orar é você falar. Sabe o que é suplicar? É você gritar, você falar em alta voz, com intensidade. Sabe o que é lágrimas? É a oração mais intensa que você pode fazer. É quando os teus olhos, diante de toda aquela situação, se derrama. O texto diz, aquele que o podia salvar da morte. Aí você fala, mas Jesus morreu, foi perdida a oração. Não, você não entendeu. O texto diz que ele foi, diga assim, ele foi ouvido. Jesus não estava orando para que ele não passasse pela cruz, ele sabia que tinha que passar pela cruz. Jesus estava orando aqui para que ele não permanecesse no túmulo. Jesus estava aqui orando para que no terceiro dia ele fosse ressuscitado. Porque Deus, ele não nos impede de passar por tribulações, ele não nos impede de passar por sofrimento, mas ele nos dá a vitória no meio do sofrimento. O texto diz que ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Quero dizer para você que quando você ora, Deus te dá poder, Deus te dá força, autoridade sobre todo e qualquer pecado. Quando nós oramos, nós recebemos do Senhor virtude, poder contra as nossas fraquezas, e nós nos tornamos alguém realmente submisso a Deus, alguém reverente a Deus, alguém que se entrega, que viva, e nada, absolutamente nada nos domine. Quero dizer para você que é através da oração que a nossa vida é transformada, é através da oração que nós vencemos pecados. Quando nós oramos, nós estamos buscando do Senhor essa força, seja oração, seja súplica, seja lágrimas. Isso converte em mudança de vida, em transformação. Então, se tem alguma fraqueza, se tem algo que te domina, saiba que a oração, juntamente com a palavra que você vai memorizar, é o que vai dar poder para você romper com isso. Lucas capítulo 6, verso 12. Quem aqui já tomou alguma decisão errada na vida? Já tomou? Sim ou não? Você olha para trás e já fala, se eu pudesse voltar atrás. Eu também tenho certeza disso, que em algum momento da sua vida você tomou uma decisão errada, e fala, poxa vida, se eu pudesse voltar atrás e desfazer isso, se eu pudesse voltar atrás e tomar uma outra decisão. Sabe por que a gente toma decisões erradas? Diga assim, eu tomo decisão errada porque eu não consulto a vontade de Deus. Olha o que Jesus fez. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim do que, irmãos? De orar. Aí você vai entender o porquê que ele foi orar naquele dia.
E ele passou a noite orando a Deus. Você já passou a noite orando? Quem passou a noite inteira em oração aqui já? Tem alguém que já passou a noite inteira orando? Poucas pessoas. Poucas pessoas passaram a noite inteira orando. Mas Jesus passou a noite inteira orando. Sabe o que aconteceu? No verso seguinte, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus orou a noite inteira, irmãos, para não tomar a decisão errada na hora de escolher os apóstolos. Aí você fala, pastor, mas ele escolheu Judas Iscariotes, escolheu errado. Não, ele sabia quem era Judas desde o princípio. O texto diz que isso foi necessário para se cumprir o propósito de Deus. Jesus não foi enganado. Judas nunca enganou Jesus. Jesus sabia desde o princípio que ele foi destinado à perdição. Mas eu quero dizer para você que quando nós oramos, principalmente diante das decisões importantes da nossa vida, Deus não nos deixa tomar decisões erradas. Quando nós oramos e mantemos a comunhão com o Senhor, as nossas decisões serão decisões sábias, inteligentes, direcionadas pelo Espírito. E quando nós pensarmos em tomar uma decisão errada, Deus vai nos livrar, Deus vai te livrar. É por isso que nós oramos, irmãos, para a gente não tomar decisão errada, para não se precipitar, errar, escolher errado. Eu falo que eu vejo tantos casais sofrendo, que às vezes lá atrás fez uma escolha errada. Outra vez, você corrigiu a situação, porque lá atrás você tomou uma decisão errada. Talvez na hora de você fazer sua faculdade, você escolheu a faculdade errada. Poxa, a vida poderia ter feito outra coisa. Mas eu quero dizer para você, quando você é guiado pelo Espírito Santo, a oração vai fazer com que todas as suas decisões sejam assertivas. Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem. Se você tomou debaixo de uma direção de Deus, não é que você não vai ter problema. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Pode vir o caos, não vai te destruir. Você tomou uma decisão direcionada pelo Espírito de Deus. E quem anda pelo Espírito de Deus não anda em trevas. Será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós devemos orar? Porque quando nós oramos, nós estamos pedindo para Deus cumprir as suas promessas. Deus já prometeu alguma coisa para você, sim ou não? Eu não sei se você sabe, mas existem centenas de promessas na Bíblia a seu respeito. Centenas de promessas para mim e para você. Mas eu quero dizer para você que elas não vêm automáticas. Toda promessa de Deus, ela requer de nós uma oração. Toda promessa que tem, quando ele diz, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, é uma promessa, você é abençoado. Sabe quando você se apropria dela e desfruta dela? Diga assim, quando eu oro. Quando você ora, quando você pede, aquilo que é promessa se torna realidade. Olha esse texto de Daniel, capítulo 9, verso 2 e verso 3. O texto diz que no primeiro ano do seu reinado, Daniel compreendeu pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, que tem aí na sua Bíblia, e ele entendeu que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos, que aquele cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Sabe o mais interessante? É que quando ele leu, já tinha passado 70 anos. Imagina, Deus prometeu para você, ainda este ano, ou ainda em 2003, eu vou dar uma casa para você. Diga assim, amém. Mas passou o ano 2023 inteirinho, essa casa não chegou. Você vai imaginar assim, falso profeta, profetizou errado na minha vida. Sabia que aquele cara, sabia que aquela mulher não era de confiança. Sempre deu sinais. Talvez aí você vai falar, pastor, profetizar na minha vida não aconteceu. Falso profeta, estou cansado disso. Já fiz muito isso. Mas esse texto me ensinou uma verdade. Já tinha se passado 70 anos. Daniel poderia ter olhado para Jeremias e falado assim, Jeremias é um falso profeta. Já se cumpriu 70 anos, estamos aqui cativos ainda. Se fosse verdade, Deus já tinha nos tirado. Espírito, quero dizer para você que todas as promessas que foram ditas a teu respeito é verdadeira. É verdadeira. Se é uma profecia boa, é de Deus. Deus nunca vai profetizar algo ruim na sua vida. O diabo nunca vai profetizar uma coisa boa na sua vida. Então, se Deus nunca vai profetizar nada ruim e o diabo não vai profetizar nenhuma coisa boa,
Se você recebeu uma profecia para te abençoar, creia, ela veio de Deus. Jesus, ele veio trazer uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Então eu quero dizer para você que aquilo que foi prometido, aquilo que é promessa na sua vida, é verdadeiro. Eu tenho algumas profecias escritas lá, que profetizaram na minha vida, que ainda não aconteceu. Mas eu estou orando, vai acontecer, em nome de Jesus. Deus profetizou que nos daríamos aqui em Araputanga uma igreja de 900 pessoas, que Ele nos daria um colégio, que Ele nos daria uma chácara. Vai dar, eu não tenho dúvida disso. Agora eu quero que você junte conosco, comigo, em oração nesse projeto. Isso vale para cada área da sua vida, para tudo aquilo que foi profetizado. Sabe o que aconteceu com Daniel? Eu falei das reações possíveis que nós teríamos, né? É um falso profeta, é isso, não aconteceu nada. Mas olha o que Daniel fez no verso 3. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo, com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto. Sabe quantos dias ele orou? Diga assim, 21 dias. Ele passou 21 dias orando, ininterrupto. Depois de 21 dias, Deus enviou o anjo. O texto diz que ele não veio antes, porque havia uma barreira. O príncipe da Pérsia, com seus demônios, não permitia que o anjo mensageiro trouxesse a mensagem de vitória para eles. Então eles tiveram que chamar Miguel, o arcanjo guerreiro, para desfazer aquele bloqueio e assim trazer a bênção até Daniel. Eu quero dizer para você que há uma miríade de demônios que impede você de ser abençoado. E só há uma forma dessa miríade de demônios serem quebradas. E o anjo do Senhor vem e traga a bênção até você. É quando nós oramos e jejuamos. Não há outra forma. Não há outro meio de você vencer essa batalha. Imagina, Daniel não estava vendo nada daquilo. Ele só estava orando e não sendo respondido. Mas espiritualmente havia um bloqueio nos céus que impedia dele receber aquela bênção. Então eu quero dizer para você que talvez você não tenha recebido porque você ainda não entendeu que a sua luta, que a sua batalha, ela é espiritual. O texto diz que depois disso o anjo veio e eles foram levados de volta a Jerusalém, a terra prometida. Para concluir, eu quero te incentivar a orar, porque homens de Deus, homens relevantes nesse mundo, oravam. Você não vai ver ninguém que fez a diferença na história da humanidade que não foi um homem de oração. Vai ver John Wesley dizendo, olha, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Não sei se você sabe, mas John Wesley foi talvez o pai da civilização ocidental, da Inglaterra, Estados Unidos e América aqui. Toda essa prosperidade que você vê na Inglaterra, nos Estados Unidos, começou com John Wesley. O evangelho alcançou a Inglaterra, alcançou os Estados Unidos com os puritanos e chegou até nós, por causa de um homem que um dia decidiu orar. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu, ele disse assim, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Deus está nos convocando para orar nesses dias, porque Ele quer fazer muitas coisas, muitas bênçãos derramadas sobre a sua vida, sobre a nossa cidade e aonde você estiver. João Calvino, que foi talvez um dos pais da reforma protestante, junto com Lutero, ele disse, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Se você tem passado por aflições, saiba que o remédio é oração. Se você tem passado por depressão, o teu remédio continua sendo oração. Se você tem passado por escassez financeira, o teu remédio continua sendo oração. Se tem passado uma crise familiar, o seu remédio é a oração. Não importa qual seja a tua aflição, o remédio, o antídoto sempre vai ser a oração. Martinho Lutero, que foi pai da reforma protestante, ele disse, se hoje eu tenho muito a fazer, portanto hoje vou precisar orar muito. Porque geralmente a gente olha assim, não tenho tanta coisa para fazer, preciso orar pouco. Preciso diminuir meu tempo de oração. Ele disse, eu tenho muito para fazer, muito eu preciso orar, para que tudo aquilo que eu faça seja estabelecido, seja bem sucedido. Amém? Então eu quero dizer para você nessa manhã, que a razão do sucesso é você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo.
A razão de você receber as bênçãos de Deus, o favor de Deus, é quando você se tornar um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Se você quer que as portas se abram financeiramente, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Sabe que Jesus nunca teve uma enfermidade? Porque desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo. Sabe por que ele nunca tomou uma decisão errada? Porque ele sempre foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que ele nunca pecou? Porque ele desde o ventre sempre foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Ele conseguiu suportar aquela morte na cruz? Porque desde o princípio ele sempre foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você que a resposta para todos os seus problemas, a solução para todas as nossas necessidades, está em sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós congregamos, quando nós cultuamos. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, com louvores, com salmos, com cânticos, com orações, com súplicas. Porque é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que a solução para cada alma sofrendo aí fora é porque ela não está cheia do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai dizer para essa enfermidade: sai em nome de Jesus. Ela vai sair. Você vai dar ordem aos demônios, vai dizer: saia em nome de Jesus. E ele vai submeter. Eu quero dizer para você que você tem que ser cheio do Espírito Santo de tal forma que os diabos têm medo de você. Tem irmãos que têm medo do demônio. A gente estava fazendo aqui um seminário de cura, uma moça ficou possessa. A gente percebe. O medo, presta atenção. Como que você quer ser abençoado se você tem medo do demônio? Você não pode aceitar essa sua vida. Estou falando sério agora. Como que você quer vencer na vida se você tem medo de demônios? O demônio tem que olhar para você e tem que fugir da sua presença. Porque foi dado uma autoridade sobre você, sobre todo o poder do mal. Você dará ordem e ele vai sair. Você vai dar ordem e ele vai ter que te obedecer. Porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Agora, você só vai ter essa coragem, essa ousadia, se você for alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que falam: eu não gosto de encontro com Deus. Sabe por quê? Porque ele precisa orar. Ele precisa jejuar para participar do encontro, senão chega lá uma tragédia. Ele fala: não gosta desse negócio, mas é preguiçoso, não quer orar, não quer consagrar, não quer buscar, e quer que as coisas aconteçam. Aí chega lá, vai ser um peso, vai ser um cansaço, vai ser um fardo. Eu quero dizer para você que você foi chamado para ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Lança fora essa preguiça de orar, de buscar, só bater cartão, cumprir o protocolo, eu vou lá no culto. Não, Deus quer que você seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso não é só o pastor, não, isso vale para você. Se você quer ser alguém abençoado, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você nesses dias a não aceitar a sua espiritualidade, a dizer: não basta, eu não quero mais viver essa vida natural. Paulo fala de 3 tipos de crentes. Ele fala do carnal, ele fala do natural e ele fala do espiritual. O carnal é aquele que ele vai pelos 5 instintos: olfato, paladar, tato, cheiro. Se dá vontade ele faz, então ele faz. Esse é o carnal. Se ele deu vontade de pecar, ele peca. Se ele deu vontade de dormir, ele dorme. E ele não está nem aí. Ele é movido pela vontade do corpo. Mas existe o natural, que é aquela pessoa racional. Ele calcula tudo pela razão. Ele é intelectual, como dizem por aí, né? Tudo que ele decide é pelo intelecto. Mas eu quero dizer para você que há um caminho melhor de você ser alguém, diga assim, espiritual. Eu fui chamado para andar no Espírito e ser direcionado pelo Espírito. Sabe quando você vai ser alguém guiado pelo Espírito? Quando você se tornar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesta manhã. Hoje é um momento em que a gente vai consagrar o dono ao ministério. Ele já passou por todo o processo, fez o curso de teologia,
tem servido na vida da igreja, está terminando o curso de maturidade, o CTL, e ele vai passar agora por um processo de 2 anos, de preparo ao ministério, de forma prática, depois de 2 anos ou mais, ordená-lo definitivamente ao ministério. Uma vez que alguém é ordenado ao pastorado, ele nunca mais deixa de ser pastor. Não importa em que igreja, em que denominação, se um dia você foi ordenado ao ministério, você nunca mais perde esse ministério. Por isso que antes da gente ordenar, a gente toma muito cuidado. Por isso que vai passar por todo esse período probatório, ser experimentado, provado. Se for necessário dar mais 2 anos, a gente dá mais 2 anos, para que o ministério seja um ministério relevante. Porque, sabe, irmãos, quando um pastor cai, quando eu falo cair, às vezes até abandonar o pastorado, não é só ele que perde, não é só ele e a família dele, era um monte de pessoas, uma grande nuvem de testemunho que espelhava nele. Por isso que o diabo, ele batalha tanto para ter escândalo entre pastores, porque um escândalo dentro da família pastoral não atinge só a família, atinge a cidade, atinge muita gente, muitas pessoas, abala a fé de muitas pessoas. Mas eu gostaria de deixar essa palavra, não só para o Donovan, mas para vocês, que o sucesso de um ministério abençoado, de uma vida abençoada, sempre vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Se alguém é cheio do Espírito Santo, ele ganha almas fácil, ele evangeliza fácil. Se alguém é cheio do Espírito Santo, ele vai pregar de forma fácil. Se alguém é cheio do Espírito Santo, ele vai aconselhar de forma fácil. Nada para ele no ministério vai ser difícil, vai ser um peso, porque ele é cheio do Espírito Santo, ele vai louvar e vai ser algo fácil, porque com ele está a unção do Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que nesta manhã você entendesse que Deus não tem chamado só o pastor Zeca, só o Donovan, para ser cheio do Espírito Santo. Deus tem chamado esta igreja, você, todas as pessoas que são filhos dele, a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 1, o texto diz que, chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, como estamos aqui. De repente veio do céu um som como de um vento forte, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo te enche, algo sobrenatural acontece na sua vida. O texto diz que eles falaram em outras línguas e profetizaram, conforme o Espírito Santo permitia que eles se expressassem. Mas quando nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós não permanecemos da mesma forma que ficamos. Amém? Eu quero chamar aqui o louvor. Nós vamos, durante esse louvor, eu vou orar, depois nós vamos louvar. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos encha, amém? Você vai colocar em prática a oração. Você vai abrir a tua boca, você vai falar: Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Depois dessa oração, nós vamos ir para o momento de consagração, que é rápido, mas não menos importante. Mas antes de nós irmos para esse momento, eu gostaria que você nesta manhã orasse e pedisse: Senhor, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém que de fato tenha a unção, o poder e a autoridade. Depois da sua oração, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você vai trazer aqui no decorrer do louvor. Mas depois que você orar, primeiro você vai orar, você vai pedir para o Senhor te encher do Espírito Santo. Depois você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta. Se você for fazer o Pix, tem também aí no envelope. Você tem a oportunidade de contribuir depois também do culto, sem nenhum problema. Mas eu quero que nesse momento você se encha do Espírito Santo. Depois que você orar, você vai ofertar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, colocado nas tuas mãos. Vamos levantar esse clamor? Mas você não vai ouvir a minha oração, não. Você vai agora entrar em guerra e você vai orar. Você vai pedir aquilo que você necessita, vai orar pela sua casa, pela sua família, e vai pedir depois: Senhor, me encha do Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me dê os teus dons, faz de mim uma pessoa nova, vencedora, e que nada, absolutamente nada me domine. Comece a falar com Ele. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor nos ensinou nessa manhã, Pai, que tudo na nossa vida
a gente alcança, a gente conquista, é por meio da tua oração, é por meio da tua palavra. E nós queremos que o Senhor nesta manhã quebre todos os bloqueios, todas as cadeias, todas as algemas que têm impedido os teus filhos de orar. Pai, nós invocamos a tua presença, Senhor, nesta manhã, e pedimos que o Senhor derrame sobre esse lugar, como o Senhor derramou em dia de Pentecoste, com a tua igreja reunida, antes do descer do Espírito Santo. Todos estavam ali, Senhor, orando, clamando ao Senhor, e veio um vento impetuoso, língua como que de fogo, e aqueceu o coração de cada um, e soprou na vida de cada um, e quebrou-se as cadeias. Nós oramos nessa manhã, e declaramos que todas as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. Todos os bloqueios sejam quebrados nessa manhã. Abre a tua boca e comece a falar. Fale com Ele nessa manhã. Espírito Santo, nós pedimos a tua presença aqui. Pai, de forma unânime, nós invocamos a tua presença. Nós abrimos a nossa boca e pedimos para que o Senhor nos encha nessa manhã. Aqueça o nosso espírito nessa manhã. Cure as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, libere, Pai, os céus financeiramente sobre a vida dos irmãos. Eu oro em nome de Jesus para que as portas se abram neste lugar. Continue, fale com Ele, ore, suplique, chore, mas peça para o Espírito Santo te encher nessa manhã. Diga, peça para Ele te encher. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Tu provês o fogo e o sacrifício. Diga pra Ele. Tu provês o Espírito, abre o purito. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga pra Ele. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Senhor, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Declara o Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa manhã e pedimos que o Senhor aqueça o nosso espírito. Eu oro para que cada um que está aqui, Senhor, saia daqui com essa revelação nessa manhã, saia cheio do Teu Espírito Santo, com o coração encorajado a partir de agora, a todos os dias memorizar um versículo, a todos os dias receber do Senhor, todos os dias estar na Tua presença.
ser alguém que valoriza, Pai, a tua presença, valoriza o congregar, valoriza o reunir. E nós oramos nessa manhã, Pai, quebrando todo bloqueio que o inimigo tem colocado, todas as algemas que o inimigo tem colocado, para que os teus filhos não orem, para que nós não oramos o suficiente, não jejuemos o suficiente, não nos consagremos o suficiente. Por isso nós pedimos ao Senhor nesta manhã, que quebre essas cadeias, quebre essas correntes, Pai, e nos faça todos os dias alguém cheio do teu Espírito Santo, e nós possamos experimentar nesse ano portas abertas, portas abertas, portas abertas, portas abertas, Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Pai, nesses dias a ser pessoas que oram, que clamam ao Senhor, que invocam o teu nome, Senhor, que não retrocede, Pai, que em meio ao cansaço busca refrigério e força no Senhor, descanso no Senhor. Por isso nós invocamos o Senhor nessa noite, nessa manhã, e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que eu sou filho de Deus, amado, perdoado, habitação do Espírito Santo, e eu serei cheio, ainda mais cheio do Espírito Santo. Amém. Talvez você está aqui nessa manhã e fala: pastor, eu já sou alguém cheio do Espírito Santo. Quero dizer para você que você nunca será cheio o suficiente. Sempre há mais de Deus